E aí, pessoal? Eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje, nós falaremos sobre as revoltas nativistas do período colonial. Lembrando que esta é uma aula extra. Nós já fizemos uma videoaula sobre as principais revoltas nativistas. E agora nós aprenderemos sobre algumas que não são muito comentadas, mas que vale a título de curiosidade. Nesta videoaula, aprenderemos sobre a revolta da cachaça, a conjuração de nosso pai e a revolta do sal. Então, vamos lá! A revolta da cachaça ocorreu no Rio de Janeiro, entre 1660 e 1661. Em 31 de janeiro de 1660, na capitania do Rio de Janeiro, a Câmara dos Vereadores propôs a liberação da produção de cachaça na capitania, o que era proibido pela coroa. Logo foi executada pelo então governador da capitania, Salvador Correia de Sá e Benevides. O governador, no entanto, estipula uma gama de taxas, conhecidas como fintas, a serem cobradas, sem terem sido, em muitos casos, aprovados pela Câmara. Ou seja, ele estava cobrando essas taxas irregularmente. Havia o medo da população com relação à durabilidade da taxa, que atrapalhava na lucratividade, já baixa, da produção interna da cidade. A população tentou, sem sucesso, argumentar contra a cobrança dessas taxas. Fazendeiros, como Jerônimo Barbalho e grande parte da população, com o apoio de soldados amotinados, revoltaram-se contra a cobrança da taxa. Em novembro de 1660, marcharam em direção à Câmara de Vereadores da capitania. Aprisionaram o governador em exercício, Tomé de Souza Alvarenga, porque o Salvador Correia ele não estava no momento, e nomeou à força um novo governador, Agostinho Barbalho. Salvador Correia organizou uma tropa de navios e aliados vindos de São Paulo e da Bahia e invadiu a capitania no dia 6 de abril de 1661. Sem quase nenhuma resistência, ele retoma o poder. Aprisionou todos os revoltosos e executou Jerônimo Barbalho. Salvador Correia acabou sendo afastado do cargo pelo Conselho Ultramarino, sobre a acusação de abuso de poder. Vamos falar agora sobre a conjuração do nosso pai, que ocorreu em Recife e em Olinda, em 1666. A capitania de Pernambuco lutava para reconstruir suas duas principais cidades, Olinda e Recife, após a invasão holandesa. Portugal mandou para governar a capitania Jerônimo de Mendonça Furtado, um estrangeiro contrariando os interesses de muitos pernambucanos, que se achavam no direito de ocupar a função, pois moravam ali. O auge do movimento ocorreu quando uma esquadra francesa aportou no porto de Recife, e por ordem da corte foram bem tratados. Os insurgentes, ou seja, os revoltosos, fizeram divulgar a notícia de que o governador estaria a serviço dos estrangeiros, que preparavam um ataque à província para roubar. Reuniram-se os conjurados na casa do senhor de engenho, João de Novaes e Urreia, com a finalidade de planejarem um golpe. Entre eles estavam um juiz de Olinda e também vereadores. E ficou combinado que eles iriam simular um Nosso Pai. Pessoal, na religião católica, o Nosso Pai é uma procissão realizada para os enfermos que não podem sair de casa. Na tarde de 31 de agosto de 1666, o falso cortejo saiu às ruas e Mendonça Furtado, que era o governador que foi colocado no cargo, ele acompanhava o cortejo e foi desviado para uma igreja. E ele foi feito prisioneiro, colocado em um navio e levado para Lisboa. O vice-rei nomeou outro governador, André Vidal de Negreiros, que foi escolhido para ocupar o cargo, pois já havia exercido o cargo anteriormente. Como André Vidal de Negreiros já era da região, os ânimos da revolta foram apaziguados. Revolta do Sal
ocorreu em São Paulo e Minas Gerais em 1710. Entre os séculos 17 e 18, o sal foi um importante produto de comércio no Brasil, devido à expansão pecuária e à produção em massa de carnes salgadas para exportação. Em 1631, a coroa portuguesa criou um monopólio do sal no Porto de Santos, para garantir que elevadas quantidades desse produto sejam destinadas a Portugal e aos países importadores. A lucratividade que o sal propiciava à coroa fez com que o seu preço fosse elevado inúmeras vezes. Os compradores internos também eram prejudicados com os reajustes no preço do sal. De fato, a coroa não se importava e não tomou nenhuma medida para reverter a situação, apesar dos protestos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e dos consumidores de São Paulo. Em 1710, diante do descaso das autoridades, Bartolomeu Fernandes de Faria, paulista proprietário de terras, incitou um grupo de 200 índios e escravos fortemente armados para invadir o Porto de Santos e distribuir o sal para os consumidores que careciam do produto, dando início à Revolta do Sal. O ato de Bartolomeu deixou a coroa furiosa. Em abril de 1711, Dom João V enviou uma carta ordenando com urgência a prisão de Bartolomeu, resultando em uma das maiores perseguições do período colonial. Só em agosto de 1718, 8 anos após a invasão do Porto de Santos, Bartolomeu foi preso e enviado a Salvador para ser julgado. Mas, em 1719, aos 80 anos de idade, ele foi vítima de varíola e faleceu. Bom, chegamos ao fim, vamos agora para um pequeno resumo. Revolta da Cachaça ocorreu no Rio de Janeiro, entre 1660 e 1661. As causas: a cobrança de altas taxas sobre a produção de cachaça e medidas ilegais adotadas pelo governador. Os revoltosos invadiram a Câmara de Vereadores e aprisionaram o governador em exercício. O desfecho foi que as tropas portuguesas invadiram a cidade e retomaram o poder. A conjuração de Nosso Pai ocorreu em Recife e em Olinda, em 1666. A causa foi a nomeação de governador estrangeiro, o que gerou o descontentamento da população pernambucana. Os conjuradores realizaram uma falsa procissão, prenderam o governador e o levaram para Portugal. O desfecho foi que, após a nomeação de um governador conhecido, a situação se normalizou. A Revolta do Sal ocorreu em São Paulo e Minas Gerais em 1710. As causas foram os altos impostos cobrados pelo preço do sal, aumentos indiscriminados do preço e o descaso da coroa sobre a situação dos consumidores. O fazendeiro Bartolomeu Fernandes ordenou a invasão do Porto dos Santos e a distribuição de sal para os consumidores. Desfecho: a coroa controlou a situação e perseguiu Bartolomeu até prendê-lo em 1718. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistirem o vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Para você que já é inscrito, o nosso muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro das nossas novidades. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e o seu joinha. E não esqueça também de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. O link está aí na descrição do vídeo. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.